Quem está chegando para conversar conosco é o professor da Universidade de Brasília e pesquisador do Observa DF, Lúcio Renaud. Lúcio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. A gente que agradece a sua participação. E o nosso papo é por conta de um levantamento que o Observa DF, que é vinculado ao UNB, fez e divulgou recentemente, que indica que a maioria da população do DF não leu nenhum livro sequer nos últimos 3 meses. É isso mesmo, Lúcio? Conta mais pra gente. Claro, muito obrigado, viu, pela oportunidade de falar dessa pesquisa. Nós coletamos dados com a população do Distrito Federal, uma amostra da população que mora na região urbana, não é, que é 97% da nossa população, no mês de abril, sobre hábitos de consumo cultural. Não é? Então, nós perguntamos sobre diversas formas, não é, em que as pessoas participam de atividades ou fazem, não é, alguma coisa relativa à cultura. E nessa semana agora a gente está explorando muito a questão de escutar música, ler livro, ir a museu e games. E um dos dados, né, que chamou muita atenção, né, nessa pesquisa, nessa rodada da pesquisa, foi justamente a questão da leitura. De fato, 55% da população alega não ter lido, não é, ou ouvido ou assistido, não é, algum livro nos últimos 3 meses, né? Em todos os seus formatos, seja livro físico, e-book, tablet, né? Tem todas essas variações hoje em dia. Então, de fato, a maior parte da população não lê, né, livros, infelizmente. Agora, nós temos também 15% da nossa população que lê livros diariamente ou quase diariamente, e se soma isso a 1 ou 2 dias na semana, nós chegamos quase à casa de quase 30%, né, 26%. Então também é um número expressivo, né, que a gente não pode ignorar. Legal. Agora, Lúcio, esse levantamento também mostra, por exemplo, que os homens leem menos que as mulheres, que a leitura é mais frequente entre os jovens, e ele traz um recorte também com relação à situação econômica. Então, me corrija se eu estiver errado, acaba lendo mais aqui no DF as pessoas que têm uma renda maior? Você está certíssima, né? O nosso trabalho no Observa DF, o nosso observatório, é muito focado na questão da desigualdade, né? A desigualdade é um traço marcante do Distrito Federal. Nós temos pessoas com renda muito elevada e pessoas sem renda, praticamente, né? Em números muito expressivos, tanto de um lado quanto de outro. Então, essa diferença, essa desigualdade, ela tem impactos em todos os aspectos da vida das pessoas, inclusive nos hábitos de consumo cultural. Nós reparamos nessa pesquisa como um todo que renda é um fator marcante, não é, para acesso a bens culturais. Isso ficou ainda mais agudo nessa rodada em que nós olhamos para museus, por exemplo, e leitura. Tá? Então, são 2 formas que a renda, não é, afeta significativamente esse consumo desses bens culturais. Um outro elemento que tem chamado muito a nossa atenção no que diz respeito ao consumo de bens culturais é uma diferença muito forte baseada em faixas etárias. Jovens consomem cultura nas suas diversas formas, numa frequência muito maior do que pessoas em faixas etárias mais adiantadas, mais avançadas. E isso ficou muito evidente também na questão dos livros. E nós reparamos também que livros podem ser consumidos em diversos modos diferentes, né? Não é mais só o livro físico, Sim, que é o que a geração, na verdade, com a idade mais avançada, eu me incluo nessa, costuma usar com mais frequência, né? Só que jovens usam isso também com muita frequência, mas também o e-book, né? O livro em áudio, enfim, todas essas modalidades distintas, né? que se tem hoje de acesso à literatura. Já as pessoas mais idosas tendem a usar mais exclusivamente o livro físico. E o que Então, pode isso também apareceu na nossa pesquisa.
Perfeito. E o que pode explicar, pelo que disseram os entrevistados, ou que hipóteses estão sendo levantadas para explicar esse acesso muito maior dos jovens, por exemplo, aos livros, à música, aos museus? Eu não quero crer que seja porque eles são mais interessados, talvez porque haja algum tipo de defasagem no que diz respeito ao interesse mesmo dessas pessoas idosas ou de trazê-las para esses meios. O que elas trouxeram aí nessa pesquisa? Claro, sua pergunta é muito interessante, né? Quando a gente olha para os hábitos, né, de leitura dos idosos, 50%, né, dos que leem livro físico. O resto, né, as outras porcentagens de e-books, livros de áudio, podcast e outros formatos são muito baixos. Tá? Jovens, eles já conseguem fazer essa leitura em diversos formatos diferentes, como eu te disse. Só que tem um elemento interessante aqui, né? Que é o uso da biblioteca. Né? Nós exploramos também isso na nossa pesquisa e eu acho importante dar um destaque para isso, porque biblioteca, assim como museu, elas são parte de projetos de políticas públicas. Né? As bibliotecas podem ser públicas e, na verdade, a grande maioria delas é pública. Não é? As que a gente tem acesso, sim, principalmente são pagas, não é? Geridas com recursos públicos. O que a gente repara? A biblioteca ela tem usos diferenciados também. O empréstimo de livros físicos é um formato muito importante de uso das bibliotecas, tá? Mas para o idoso, por exemplo, a pessoa na faixa etária mais avançada, a biblioteca ela tem um papel muito importante de empréstimo e acesso a livros em outros formatos, em formatos digitais. Tá? Então, um elemento, por exemplo, que pode explicar essa diferença em particular é de que jovens acabam lendo mais e tendo mais acesso a livros porque acabam indo mais a bibliotecas para estudar, não é? Para conhecer outras pessoas também, o elemento da socialização é um elemento importante, né, do uso da biblioteca, do que os idosos. Agora, os idosos, quando vão à biblioteca, eles usam ela com muita frequência para empréstimo de livros em outros formatos, né? E-books, audiolivros. O idoso usa isso, a biblioteca, para esse fim com mais frequência. Então, talvez o acesso, não é, à tecnologia, à literatura em formatos tecnológicos, que é muito fácil e muito comum entre os jovens, não é? É bem mais incomum e infrequente com as pessoas de idade mais avançada, pela familiaridade mesmo, não é? Com a tecnologia, que varia de acordo com geração. Né? A geração de hoje nasce na frente do computador, praticamente, né? Ou na frente de um celular, praticamente. Enquanto que para pessoas com a idade mais avançada, isso não é tão familiar. Então, esse acesso que é conseguido via biblioteca é interessante porque a gente poderia pensar na biblioteca como, não é, um centro em que pessoas que não têm acesso a essas tecnologias pudessem ter e pudessem usar mais esses outros formatos de leitura. Então, isso, por exemplo, explicaria uma variação, uma diferença entre esses dois grupos, não é? Que não tem a ver com interesse necessariamente, né, mas tem a ver com oportunidade de acesso. Muito bom. Lúcio, a gente poderia ficar aqui a manhã inteira conversando. Essas pesquisas são muito interessantes. Essa, então, traz uns recortes muito bons que a gente consegue ampliar muito. Te agradeço demais a participação. Parabéns a você e a todos os pesquisadores pelo trabalho. Sejam sempre muito bem-vindos aqui à Nova Brasil, viu? Eu que agradeço. Eu aproveito para dizer que a gente tem uma live hoje às 11, para quem quiser conhecer mais sobre o projeto, está no YouTube e no Facebook e também no nosso site, observadf.org.br. Todas as nossas pesquisas estão lá. Muito obrigado pelo espaço, tá? Obrigada demais, Lúcio. Um abraço. Outro. Tchau.